Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos trabalhar este livro, Os Bruçundangas, de Lima Barreto. Lima Barreto, ele escreveu no pré-modernismo, um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Lima Barreto, ele era um escritor pobre, negro e que foi muito discriminado por conta tanto da sua raça quanto pela maneira de escrever. Nasceu em 1881. Teve uma família pobre. A sua avó era uma ex-escrava, uma escrava alforriada, e seu pai sofria de problemas mentais. A sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Lima Barreto, ele teve um padrinho rico, e deu a oportunidade para ele realizar um curso de engenharia. E realmente ele realizou esse curso de engenharia. Só que chegando no 3º ano já de curso, seu pai teve problemas mentais, ele ficou louco. E então, Lima Barreto teve que parar o curso para criar os 3 irmãos, né? 3 irmãos. Então ele tinha que cuidar da família. Ele fez o concurso para o Ministério da Guerra, passou a trabalhar e foi até se aposentar. Lima Barreto também, quando ele trabalhava, ele também conseguiu trabalhar como jornalista, produziu seus livros. Só que ele estava num período em que ele escrevia espontaneamente, escrevia o que acontecia, era uma maneira diferente de escrever. Não era do simbolismo, não era parnasianismo, em que tinha um subjetivismo, tinha uma coisa muito de criação, é uma coisa muito cuidadosa com a palavra. Ou o parnasianismo tinha todo esse cuidado com a beleza. Já no pré-modernismo, Lima Barreto passou a escrever da sua forma, sem muitos cuidados com a língua portuguesa, mas o cuidado maior era com os problemas sociais, problemas políticos, questões comunitárias ou questão de raça, como a dele, que era negro e sofria discriminação racial. Aqui, neste livro, Os Bruçundangas, ele faz uma crítica ao ensino do Brasil, né? Faz uma sátira aos políticos, às elites, aos religiosos, à sociedade, aos diplomatas, a muitas categorias do Brasil. Ele fala aqui sobre as riquezas, por exemplo. O Brasil é muito rico, mas ele chama de Bruçundangas. Então, chamou o país de Bruçundangas, não de Brasil. Mas sabe-se que é uma sátira ao país. Então, falando de riquezas, né? Então, os Bruçundangas são ricos em minérios, em ouro, em prata, mas a população não se beneficia. Por quê? Porque os políticos não fazem isso. Para ele escreveu aqui no livro, para ele os políticos pensam que são melhores que a população, que tem a carne e o sangue melhores, são uma classe mais elevada. Para ter uma ideia, ele faz uma crítica sobre a nobreza e diz que a nobreza é dividida em 2 classes. O doutoral, doutoral o que é? O doutoral é uma classe daqueles ricos que estudam medicina, direito e engenharia. Então, Lima Barreto, ele estudou engenharia, mas não chegou a terminar. Por conta dos sofrimentos, da perseguição, da condição, não chegou a terminar. Mas ele faz uma crítica nesse sentido.
porque esses que são doutores, quer dizer, esses que estudam essas profissões, direito, medicina, engenharia, são considerados no país os melhores, a alta categoria. E são os ricos também, lógico, não são os pobres, são os ricos. Então ele faz essa diferença, né? Então tem essa nobreza. A outra nobreza é chamada de nobreza de palpite. Por quê? Palpite é porque alguns ricos vão para outros países e conseguem alguns títulos, ou porque alguém deu um palpite, daí o nome palpite. Deu um palpite, você é um visconde. Aí ele até cita uma pessoa que viajou e voltou sendo visconde. A família continuou uma família comum, mas quando ele voltou do país, esse país para onde ele viajou, ele voltou como visconde. Por quê? Porque lá disseram que ele era visconde. Então recebe títulos assim. Então ele faz críticas aqui neste livro sobre várias categorias do país. Ele diz que os políticos acreditam que os políticos e os religiosos não são feitos somente para enriquecer os próprios políticos, a própria família. Eles até se acham no direito de colocar nas funções do governo os seus filhos, seus parentes, sua esposa, seus cunhados, a família toda, seus primos, e tudo que tiver a seu alcance que seja deles, né? Este livro é feito de crônica, formado por várias crônicas a respeito do país. Então, nessa crônica ele fala assim: num certo manda-chuva, era assim como era chamado o presidente, manda-chuva chama o seu ministro do Tesouro de Brusundanga, conhecido como o mágico financeiro, e diz o seguinte: Carpatoso, o orçamento fecha-se sempre com déficit. Este cresce de ano a ano. Tenho que satisfazer compromissos no estrangeiro. Espero que você me arranje um jeito de aumentarmos a receita. Você tem estudo sobre finanças e não será difícil para você. A isto, Félix Mino respondeu com toda a segurança: não há dúvida, senhor. Vou arranjar a coisa. 3 dias depois, ele tinha as ideias salvadoras. Aumentava do triplo a taxa sobre o açúcar, o café, o querosene, a carne seca, o feijão, o arroz, a farinha, a mandioca, o trigo, o bacalhau. Do dobro, os tecidos de algodão, os sapatos, chapéus, fósforo, o leite condensado, a taxa de latrina, a água, a lenha, o carvão, o espírito de vinho. Criava imposto de 50% sobre as passagens de trem, bondes, barcas, isentando seda, veludo, o champanhe e etc. de qualquer imposto. Então, calculando tudo isso, ele obtinha 30 mil contos. Ora, apresentadas as ideias de Félix Mino à Câmara, muitos deputados se insurgiram contra elas. Um objetou: Vossa Excelência quer matar de fome o povo de Brusundanga? Não há tal. Mas, respondeu ele, mas mesmo que viesse a morrer muitos, seria até um benefício, visto que o preço da oferta é regulado pela procura, e desde que a procura diminua com a morte de muitos, o preço dos gêneros baixará fatalmente. Qualquer semelhança não é coincidência. Ele está fazendo uma ironia. Em 1922, quando foi escrito, 1922, está fazendo uma ironia com o Brasil. Na verdade, é uma sátira, um conjunto de crônicas que ele escreve para o Brasil não ser desse jeito. Lamentável que até agora, né? Mas continuemos.
ele fala sobre os diplomatas. Diplomatas são pessoas ricas, né? E querem ter título. Então, ele faz o seguinte, copia alguns escritos de pessoas famosas, copiam, mandam para a tipografia, coloca o seu nome com algumas mudanças, coloca o seu nome, diz que é dele e pronto. Ele fica sendo conhecido. Então, tem um título, tem algum nome e pode ser diplomata. Ele vai para lá, vai para outro país e pronto. E assim ele fica cada vez mais próximo dos ricos, então fica sendo rico. Mas é assim que eles conseguem, com mentiras. Os políticos, os diplomatas e muitos conseguem os seus cargos com mentiras. Assim ele faz uma crítica com os Brusundangas, essa publicação maravilhosa que eu recomendo para todos. Tanto este quanto os outros que eu li também são muito bons, eu recomendo para cada um de vocês. Nós tivemos agora a resenha do livro Os Brusundangas. Então, dê o seu like, recomende para alguém, compartilhe com seus amigos e leve adiante esse trabalho. Eu pretendo colocar toda semana sempre mais um livro de literatura brasileira e outras literaturas, mas especificamente a brasileira, começando com estes livros para mostrar como é maravilhoso ter contato com a cultura brasileira, com as paisagens brasileiras, com a imaginação, com os escritores. É bom ter contato com a literatura brasileira. Então, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho para você receber as informações, sempre um novo vídeo. E não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então, nós ficamos por aqui. Um abraço e fica com Deus.